Boas-vindas! Vamos pensar um pouco. Eu sou o Lincoln e esse é o PeripaCast. Episódio 20, Possibilidades e Impossibilidades do Reconhecimento de Hegel a Fanon, com a participação especial de Douglas Rodrigues Barros. Douglas, graduado em Filosofia pela Unifesp e mestre em Estética e Filosofia da Arte com a dissertação O Jovem Lukács e Dostoiévski, atualmente é doutorando em Ética e Filosofia Política pela mesma. Tem experiência em filosofia com ênfase em ética, estética e filosofia política, investigando principalmente a filosofia alemã, conjuntamente com o pensamento diaspórico de matriz africana e suas principais contribuições teóricas no campo da arte e da política. Esse podcast é parceiro do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, e para maiores informações, vocês podem acessar o nosso site, que pode ser encontrado através do domínio www.peripacast.com.br e das redes sociais, Facebook e Instagram, @peripacast. Acho que, primeiramente, muito obrigado por ter topado o convite, Douglas. Muito importante a gente trazer outros pensadores, que a gente trouxe alguns, outros vieram só por contribuições nossas. Fanon, acho que é um deles também, que a gente tocou muito brevemente. Então, acho que vai ser uma contribuição muito bacana, além da prontidão que você aceitou o nosso convite também. Não, eu que agradeço, uma honra participar do podcast. Então, vou fazer aqui sobrevoo sobre a vida de Hegel, enquadrar a noção de reconhecimento através dessa também da recepção de sua obra, e aí, se conseguir, fazer a passagem desse reconhecimento, pensar o reconhecimento tanto na obra de Hegel quanto na obra de Fanon. Legal, então vamos lá. Então, em primeiro lugar, antes de iniciar, antes de abordar a obra de Hegel, precisamos entender a época em que se situa, em que Hegel nasce. Hegel nasce em 1770, ele morre em 1830, ele foi contemporâneo de Kant, de Goethe. Dizem que seu pai ou seu tio batizou Schiller, então ele foi contemporâneo de Beethoven, que aliás nasceu no mesmo ano que ele, de Hoffmann, Novalis, Schlegel, Fichte, amigo de Hölderlin, Schelling, também conhece Heine. Leo Kleist teve como discípulo Feuerbach, Strauss e Max Stirner. Então, só por esses nomes a gente pode dizer que Hegel nasceu numa época de grande efervescência cultural, que dava ritmo à unificação da Prússia. Era um ritmo que atravessava, inclusive, composições de Mozart e Beethoven. Aliás, Mozart, que era austríaco, também foi contemporâneo de Hegel, só que morreu muito mais jovem, aos 35 anos, também de cólera. Na época da sua morte, o Hegel estava com 21 anos. E Hegel que morreria em 1770 com a mesma doença. Isso só para falar dos nomes desse grande e efervescente caldo cultural da época de Hegel. Agora, se a gente olha para o que ocorria no mundo europeu nesse momento, era algo absolutamente definitivo na história europeia. Porque, em primeiro lugar, do outro lado do Reno, se desenvolvia a Revolução Francesa. E essa revolução abalou de maneira decisiva o mundo, como todos nós sabemos, né? E vai acabar com todo o restolho das relações feudais. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma miríade de países alemães, né, de pequenos feudos, governados por príncipes, estados, que não eram unificados. Não só não eram unificados, como eles viviam sob a ideia arraigada de relações feudais. Não sei se vocês leram Kleist, né, ou conhecem, mas no livro Kollas, Michael Kollas, a gente consegue entender de maneira radical o que era o mundo alemão nessa época. Isso se a gente quiser entender a visão de mundo que organiza e vai ser sintetizada nas linhas da filosofia hegeliana. Agora, também, por outro lado, se a gente quiser entender a crise espiritual daquilo que de maneira bem vulgar a gente pode chamar de Alemanha, a gente vai ter que ler Hoffmann, Meu Pequeno Zacarias. Aliás, no Brasil, pela Martins Fontes, saiu uma tradução legal desse livro, que é belíssimo ao mesmo tempo que é ultra-reacionário. E é um idílio contra o iluminismo. E aqui vem uma das palavras-chave que vão acompanhar a produção teórica de Hegel. Aufklärung, o esclarecimento. Por outro lado, a gente tem que lembrar que a Alemanha não está acompanhando o ritmo desse boom, dessa transformação social. Passa por aquele mundo, né? Aquele mundo. Então, enquanto a Inglaterra já estava começando a se industrializar e a França cortava as cabeças, a Alemanha ainda tinha um sentido comunitário muito forte. O grande paradoxo aí é que nesse cadinho de mundo
melancólico, ele tá com os olhos voltados, com todos os seus intelectuais com os olhos voltados para o que ocorria na Revolução Francesa. Nesse lugarzinho estavam as mentes mais brilhantes que vão definir o pensamento ocidental contemporâneo. E isso é muito curioso e interessante. Hegel é o pensador disso. Dessa tensão, dessa passagem, desse devir. O seu pensamento vai traduzir exatamente as contradições e paradoxos do seu tempo. Então, se a gente entende onde se localiza o pensamento de Hegel, com todas as tretas da sua época, uma época brilhante, o Remo Boldei, que é um hegeliano italiano, muito importante, ele vai dizer que é a época do grande esclarecimento na Alemanha. E aí, por isso, a gente consegue localizar seu pensamento no espaço e no tempo. E isso ajuda a gente a colocar as lentes hegelianas. Então, esse é um pequeno preâmbulo para que nós nos situemos no lugar de onde emerge esse pensamento. Há um fato marcante na época de Hegel, que vai ocorrer em 1819, e vai ferrar de vez com suas aulas. Vale dizer que em 1819 Hegel já tinha a fenomenologia, a ciência da lógica e as enciclopédias, e encerrava a filosofia do direito. O fato marcante, eu estou dizendo, é o assassinato de um escritor reacionário chamado Kotzebue pelo estudante Ludwig Sand, que era de uma organização estudantil nacionalista. E por que esse fato é importante? Porque com esse assassinato, Metternich, que era príncipe, convoca 8 estados, entre ele a Áustria, para aquilo que se chamou o Tratado de Karlsbad. E lá eles promulgam um edito que vai adotar censura nas universidades. Então a sala de Hegel vai ser, a partir daí, lotada de policiais. Em 1819, Hegel já era muito famoso, suas aulas eram uma espécie de espetáculo em Berlim. Todo mundo sabia que ele era um entusiasta da Revolução Francesa e tinha inclusive uma posição ambígua quanto ao jacobinismo. Aliás, fofoca à parte, Schopenhauer odiava o sucesso de Hegel, escreve coisas horríveis a seu respeito, diz que ele era gago, que não tinha postura. Aliás, algo que muitos vão falar de Hegel posteriormente também. Ele não sabia se comportar na mesa, como um bom camponês que era. Então o próprio Rosenkranz, que é um discípulo que será responsável pela sua primeira biografia, ele vai dizer que se decepcionou quando viu Hegel, porque Hegel tossia e mascava tabaco no meio dos debates. Na vida íntima, Hegel era um ateu com ideais republicanos, e na vida pública, cada vez mais ele começa a dançar conforme a música, devido às graves perseguições que ele começa a sofrer. Então ele teve muitos amigos presos. Então, cada vez mais se acentua um sotaque hegeliano que vai ser capturado por ninguém menos que Adorno quando fala sobre Hegel. Adorno vai capturar aqui, a partir de 1819, Hegel cria um sotaque com gestos para tentar ocultar o que de fato ele quer falar. Temos esse primeiro quadro, Hegel sofre muita perseguição ainda em vida. Ele não foi simplesmente um filósofo de cátedra. Preciso lembrar que Hegel escreve em jornal, por mais incrível que isso pareça. E é legível o que ele escreve. Vocês imaginem aí Hegel escrevendo um jornal. Mas é legível, é tranquilo. Ele compra e divulga revistas proibidas e tem uma ligação maçônica. Bem, lembrando que maçonaria na época de Hegel era algo revolucionário. Aliás, muito difundido na Alemanha. Então esse é o primeiro quadro que quero expor, um Hegel na sua época. Alguém que fazia piadas, comia, dormia, escrevia, e não aquele daimon do espírito absoluto. Há vários registros de encontros com Hegel. O mais famoso é com Goethe, em que ele fala que a dialética é o espírito de contradição organizado. Você está ouvindo o PeripaCast, episódio 20, Possibilidades e Impossibilidades do Reconhecimento de Hegel a Fanon, com a participação especial de Douglas Rodrigues Barros. Bem, a fenomenologia do espírito, ela é escrita sob o ribombar dos canhões napoleônicos. Napoleão está invadindo a cidade onde Hegel está escrevendo. Hegel fica com medo dos correios fechar e envia uma cópia pelos correios
da sua obra, né, que é escrita em 1806, 1804, 1805, 1806 e publicada em 1807. Quando a fenomenologia vem à luz, ela traz também consigo um processo de ruptura com um dos seus amigos de jornada, que é Schelling. Já tem uma posição destacada naquele mundo alemão como um grande filósofo. Hegel o acompanha, aliás, eles eram amigos bem anterior ao lançamento da fenomenologia, né? Era a tríade, Schelling, Hölderlin, Hegel. Inclusive, é deles o mais antigo programa sistemático do idealismo alemão, que é lançado em 1797, aliás, não é lançado, é um manuscrito que depois foi encontrado no início do século XX, salvo engano, que ninguém sabe bem de quem é a autoria, mas estabelece uma espécie de programa sistemático do que seria o idealismo alemão. E lá está estabelecido as linhas mestras sobre as quais se desenvolveria o pensamento tanto de Schelling quanto de Hegel. No entanto, quando Hegel lança a Fenomenologia do Espírito em 1807, há um ensejo de uma ruptura entre os dois amigos, né, que desde muito antes, né, de 1790, eram amigos. Mas a Fenomenologia do Espírito foi decisiva para organizar o processo de formação. Então, o que é a Fenomenologia do Espírito? Aí tem muitas dicas, talvez a mais preciosa quem deu foi realmente Marx, quando demonstra que a Fenomenologia do Espírito é um livro de formação do filósofo. Mais tarde, Lukács, no seu Jovem Hegel, irá desatar essas pontas do Marx e demonstrará que o papel da fenomenologia é: você entra nela como um leigo e sai dela formado em filosofia. A fenomenologia é uma viagem que busca organizar uma noção de verdade através da formação da experiência rumo ao saber absoluto. Aqui nós temos várias contendas, várias escolas que vão pensar o que significa essa formação, o que significa essa viagem, mas para nós aqui tudo isso é secundário, motivo que me faz ir direto para a assim chamada dialética do reconhecimento, para que dê tempo da gente chegar em Fanon. É na Fenomenologia do Espírito que uma certa recepção do pensamento hegeliano, sobretudo uma recepção francesa, vai destacar a chamada dialética da dominação e da liberdade como dialética do senhor escravo. Uma parte, um trecho muito interessante no interior da Fenomenologia do Espírito, que se organiza a partir da ideia de consciência de si. Então, a chamada dialética do senhor escravo, que vai ficar famosa, é na verdade, para ser pouco violento e genérico, é o processo de civilidade da consciência hegeliana. A gente pode, grosso modo, chamar assim. Só quando a consciência de si se depara com uma outra consciência, ela passa então a educar o desejo e se inicia, portanto, com o processo de reconhecimento. A ideia de reconhecimento vai correr rios de tinta sobre essa ideia, que nasce já com Kojève, mas vai passar mesmo por críticos alemães. Habermas e ingleses, né? Richard Hort, por exemplo, que tem um célebre livro chamado Reconhecimento. É aqui que eles centram fogo, é aqui que eles vão fazer a apropriação de temas da obra Fenomenologia do Espírito para tentar organizar respostas ou problematizações efetivas, né, na sociedade, na nossa sociedade atual. Então, é só quando a consciência de si se depara com uma outra consciência, né, que ela passa a educar o desejo, e aí se inicia esse processo de reconhecimento. A consciência de si só para seu movimento de busca de uma identidade imediata quando ela se torna em si e para uma outra consciência. Sei que o jargão pode ser um pouco carregado, mas a ideia de Hegel é basicamente de que antes de se deparar com uma outra consciência, digamos no estágio primitivo, no estágio arcaico dessa consciência, a ideia, ela busca se colocar imediatamente de acordo consigo mesma, e ela faz isso através do consumo. O problema é que quando essa outra consciência aparece para ela, essa outra consciência não é um objeto como todos os demais. Ela é uma consciência igual à consciência que essa consciência exerce. Então, é daí que surge a necessidade de se ver reconhecida, é daí que se inicia um processo de troca mútua, de aprendizado das experiências
consciências que antes eram indiferentes a essa consciência. Então, na verdade, o que a gente está assistindo aqui é o início da dialética eu-outro, que é uma dialética que se inicia eu-outro, mediado por uma relação que organiza o encontro, que é eu-outro e o mundo. É esse terceiro excluído chamado mundo, que é a organização social imposta, que efetiva o processo de encontro dessas próprias consciências. Então, o processo de educação ou de formação da consciência se inicia aí, na assim chamada dialética do senhor escravo. E essa consciência, ela se lança no outro e ela se aliena na tentativa de fazer com que a outra consciência se torne também uma identidade de si consigo. Só que o que ocorre, e Hegel vai deixar muito evidente isso, é que nesse processo essa unidade já não é mais possível. Essa identidade da consciência de si já não é mais possível. Então há um processo de perda radical para essa consciência. Então a gente precisa entender qual o sentido de perda. E o sentido de perda aqui ele está balizado como resultado da própria quebra de ilimitação da consciência frente ao seu desejo. Então, já que esse desejo ele não pode mais ser satisfeito, na verdade não é um desejo, é uma necessidade, porque o desejo ele já é mediado pela outra consciência. Através do encontro com a outra consciência que eu educo a minha necessidade, essa necessidade se torna um desejo. Como essa outra consciência é uma outra, diferente do que eu sou, eu já não consigo mais objetificá-la a ponto dela se colocar imediatamente em unidade comigo. Portanto, a consciência se vê a si mesma no outro. Sabe que esse seu ser outro está em relação a ela fora dela. Então há um trauma gigantesco para essa consciência. E é um trauma que faz ela amadurecer, que é uma negatividade, a imediaticidade de se colocar como idêntica a si própria. É aqui que se efetiva a luta, a famosa luta do senhor escravo, porque a consciência de si, ela se acreditava uma singularidade onipotente. Todos os objetos se davam a ela imediatamente. Agora, ao se deparar com uma negação radical de outra consciência que nega o acesso imediato à satisfação do seu desejo, ela se aliena. Isso é um resultado traumático da experiência. Se eu não consigo mais estabelecer minha vontade de maneira imediata, eu sou obrigado a refletir sobre isso. Refletir sobre o outro e sobre o mundo. Esse é justamente o passo mais difícil que essa consciência vai executar. Então é importante a gente sempre ter em mente que Hegel vê nesse processo de negatividade um ato efetivo de transformação da vida. Então, ao invés daquele falso otimismo de uma busca de uma identidade perfeita, Hegel não só demonstra a gênese dos processos de dominação, como inclusive os caminhos da luta pela liberdade que vai se afirmar no processo. Então, diante de uma outra consciência, a consciência não pode tornar a outra um simples objeto. Porque essa outra consciência tem autonomia, uma autonomia que lhe é própria. E, portanto, o encontro com a outra consciência é uma experiência que denota uma igualdade radical. E aí eu gostaria de chamar a atenção do ouvinte para isso, pelo fato de que, a dialética do reconhecimento, ela começa justamente com a pressuposição de uma igualdade radical entre as consciências. Isso vai ter uma implicação profunda quando Franz Fanon, Martini e Cano for pensar sobre o processo do reconhecimento, que eu vou falar logo mais. Então, voltando para Hegel, ao se deparar com o ser outro, esse outro se contrapõe ao desejo dessa consciência. Então a gente pode dizer que aquela identidade do desejo, da vontade primitiva, não pode mais ser realizada. Então podemos também afirmar que a consciência toma um choque. E aí veja, a curiosidade é que o Hegel pensa o seguinte: consciência de si, na busca pela identidade, ela precisa retornar a si. Isso não é simples, porque aqui se revela uma dependência no encontro com a outra consciência. Uma dependência que se revela justamente na possível partilha que essas consciências terão, nas possíveis trocas, porque essa outra consciência, ela tem a sua vida, ela tem a sua experiência, e ela não é um simples objeto. Aqui, gente, tá na verdade, as relações de dominação, ou, se a gente quiser, para ser herege, como dizia Foucault, as relações de poder. Quer dizer, o problema é que toda consciência de si, ela não abandona a sua certeza. Ela não quer abandonar a sua identidade consigo. Por isso, na sua relação com a outra consciência, o que a gente vê é um descentramento dessa identidade
Isso porque, gente, o que pertence ao outro, o que é dessa outra consciência, nunca vai poder se tornar totalmente nosso. Nunca vai poder se converter naquilo que eu sou, essa outra consciência. Essa desgraça dessa outra consciência vai ser sempre uma fonte de alienação. Por isso, o resultado final desse encontro, do encontro com a outra consciência, é uma perda definitiva do meu eu. É uma perda que se torna radical. A consciência frente à outra, é isso que o Hegel está nos dizendo, afinal. Ela tem a sensação de que a outra tem a completude e que essa outra consciência lhe rouba algo de essencial. Sua substância, que antes era encontrada no consumo da coisa, agora é tomada por essa outra consciência. Percebam que aqui está demarcado 2 pontos. Primeiro, como a questão da busca da identidade já está posta em Hegel. Em segundo, como o encontro entre consciências já regula uma espécie de relações de poder mesmo. Aqui Hegel já apresenta sutilmente, vejam, a fobia ante a diferença. Hegel já apresenta o medo frente ao outro, que vai marcar sobretudo a relação de tradição da comunidade e do apego à identidade, percebem? Então, há 2 consciências que se tocam. Se estabelece uma retroalimentação da subjetividade que se compõe pelo outro. Então vejam que a categoria outro é essencial. Há uma igualdade em que a diferença se efetiva pela experiência que cada uma traz consigo. E essa experiência nada tem a ver com a outra. Então o domínio, a relação de poder, ela se dá não só pela fobia que uma igualdade impõe, mas também pela diferença, que não é indiferente à posição das consciências. O que a gente vê é uma diferença que surge no interior de consciências que são radicalmente iguais. O problema é que se a experiência da consciência é diferente, logo, mesmo sendo igual a mim, ela não sou eu. Percebem? Então a minha consciência é forçada a fazer uma escolha que é uma violência, não só diante do mundo, mas do encontro com essa outra. Mas é uma violência da minha própria consciência, daquilo que eu acreditava que eu era até ali. E por violência a gente deve entender uma contraposição à realização dessas vontades primevas. Por violência a gente pode então entender o próprio trabalho do desejo. Por quê? Porque é uma coerção formadora. Essa coerção formadora, ela vai incapacitar a violência da consciência de se pôr imediatamente como identidade. Em outros termos mais simples, se a gente quiser, ela vai impedir a consciência de simplesmente destruir, consumir e se pôr de acordo consigo mesmo numa vontade irrefletida. Então essa violência é a negação da violência identitária da consciência. Como dizia o bom Sartre, é o advento da liberdade como um fardo. É o reconhecimento da necessidade da escolha. E a escolha é representada por um antagonismo radical das experiências. Ela aparece, inclusive, como um fardo violento. Então veja que é aqui que se inicia a chamada dialética senhor-escravo. Nessa dança de uma consciência com a outra, o que a gente vê é a externalização de experiências antagônicas que coloca em xeque o que eu acreditava enquanto consciência. Ou seja, o que está em xeque na luta entre as consciências é a minha identidade. Tudo o que eu aprendi, o que até ontem eu acreditava que eu era. E isso é um antagonismo também posto ao outro. Então a violência nesse encontro, ela é tão organizativa que há um descentramento da consciência que, sabendo agora que está equivocada pela experiência que a outra me mostra, ela jamais encontrará novamente a sua identidade. A identidade é perdida para sempre em Hegel. Evidentemente que a perda da identidade a coloca como falta. E a sua busca, a busca pela identidade dessa consciência, mantém o desdobramento dessa consciência e organiza o seu sentido e sua experiência. Há sempre uma perda que sempre vai ressurgir, onde a minha identidade deveria se consolidar. Toda a intenção da consciência de ocultar sua falta de identidade fracassa. Este fracasso diante da outra consciência coloca em primeiro plano o caráter irredutível da perda da identidade. Agora, isso não significa que eu não vá atrás de me identificar, de criar minha identidade. Pelo contrário, o que o Hegel demonstra pra gente é que a perda da identidade reforça
a intenção da consciência de buscá-la. E isso vai se dar por vários afetos, né? Por meio do amor, por meio do ódio ou do medo. A gente não pode esquecer que, em Filosofia da História, esse afamado livro, Hegel diz: não há nada no mundo de grandioso que tenha sido feito sem paixão, certo? Então, o que nós vemos no Encontro da Consciência é um jogo circular da negação e da tentativa de unidade, que se recoloca agora num outro sentido. Por quê? É aqui que está talvez a grandeza da chamada dialética do senhor escravo. Porque aqui se organiza um sentido que torna possível a emergência da subjetividade, que agora é organizada através da mediação do negativo. Uma outra consciência representa para mim imediatamente uma consciência que é e não é ao mesmo tempo, né? Não é porque para mim é uma espécie de acordo. É porque eu temo que esse acordo mantenha a outra independente. O que eu quero, então, é dominar essa consciência completamente. Isso implica dizer que há incapacidade de minha parte em lidar com a diferença, que sempre se coloca como algo ameaçador. Essa, sejamos grosseiros, patologia é factível às consciências que não experienciaram a conquista da liberdade pela posição da tensão que é constitutiva ao mundo social. Uma consciência que se vê ameaçada por outra é uma consciência que não age com a razão e regride sempre a tentativa identitária da sua posição. Então veja que o que ressalta na relação entre as consciências é a diferença nas experiências. E essas experiências e essa diferença fica como uma sombra ameaçadora. O problema agora é que a gente só pode resolver a parada pela violência e na luta. E para isso, o que eu faço? Eu assumo a diferença como uma arma. O que nisso se coloca não é a negação da diferença, mas a radicalização da diferença. Então, para isso, eu preciso fazer com que a minha identidade vá a uma espécie de identitarismo, que eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Minha diferença como algo intransponível, agora não poderá ser resolvida. Veja que o mais bonito aqui em Hegel é que a consciência em sua experiência completamente é justamente na tentativa de afirmar-se como única, como idêntica e universal que ela se perde. O reconhecimento, se liguem nessa, que essa é importante para quando a gente for pensar com Fanon. O reconhecimento para Hegel é, na verdade, uma ação que serve ao domínio da consciência, que já de saída se põe como antagônico. Como minhas verdades, como minha identidade, está impossibilitado tudo. E aqui está posto tudo em risco. Então o reconhecimento da consciência trata-se da forma de buscar uma unidade consigo, só que agora por meio da outra. Ela só pode se entender como um movimento de negatividade, e aí de violência e de luta, que é uma luta e violência ao fim e ao cabo civilizacional, né? Quer dizer, se a gente pensar que Freud, anos depois, vai escrever O Mal-Estar da Civilização, demonstrando como a negatividade aos impulsos, né, organiza o desejo e mantém a civilização, a gente poderia já ter antevisto isso em Hegel, né? Quer dizer, Hegel anteviu esse processo, né? E tem mais, né? Se a consciência ela é ignorante ante a impossibilidade da sua completude, da sua identidade, isso também comporta uma certa alienação constitutiva da consciência. Quer dizer, a consciência em Hegel é uma consciência não toda. Portanto, o sujeito em Hegel vai ser um sujeito negativo, um sujeito aberto. Agora, o que a gente vê é que a essência da consciência é o seu ego, né? Quer dizer, é o seu eu. O outro, para ela, é marcado com um sinal negativo. O problema é que ao chegar a outra consciência de si, desarmá-la do desejo, da vontade, né, essa outra consciência também aparece como um ego, como um eu. Então, entre o eu e o outro, a verdade é que a gente traz verdades e certezas. O problema é que não existe verdade nenhuma, já que essa suposta verdade que eu carrego precisa ser refletida pela outra. É aqui que há um conflito. O reconhecimento da limitação da minha verdade através da outra consciência me ferra, porque eu preciso pôr à prova a minha experiência e verdade para poder partilhar com a outra consciência da sua experiência e da sua verdade. Isso implica não só uma perda do que eu acreditava como certo, como me mostra também a incapacidade de voltar ao que eu fui. Então minha consciência se vê de fora de casa. Todas as estruturas de pertencimento estão rompidas. Agora não tem jeito
diante de outra consciência que traz outra experiência, eu preciso refletir. O que se põe aqui é uma verdade em disputa das duas consciências que estão em relação de recíproco antagonismo, em que ambas buscam a subordinação da outra, numa complicada relação de mediação de forças e poder. Minha consciência agora está condenada a lutar para recuperar a própria certeza da minha verdade. Em nome da verdade, do que eu sou obrigado a arriscar a própria vida. Porque a verdade é aquilo que mantém o sentido dessa consciência. Essa luta se dá por causa da verdade que defendo. A verdade que é apreendida pela experiência que eu fiz. E por causa da diferença, dessa experiência que se torna um marcador da própria diferença. E por causa dessa diferença, há uma desigualdade superficial com relação ao outro. Para Hegel, escolher arriscar a vida é se colocar na necessidade de dominar esse fluxo, colocar sua identidade coerentemente, mesmo que se tenha de correr o risco da morte. Então o que a gente vê é que há uma cisão radical. Essas relações que nascem no antagonismo da experiência dessas consciências põem agora a necessidade da outra. Então veja que a inversão está posta, porque uma vez diante dessa outra consciência, essa outra consciência passa a fazer parte daquilo que sou. Sendo a igualdade superficial, há uma igualdade radical que é posta justamente na desigualdade de experiência entre as consciências. Então Hegel responde o que temos de comum. E veja que o que temos de comum é justamente a diferença que carregamos. Aliás, é a única coisa que temos em comum, é a diferença que carregamos como aquilo que nos constitui. E a nossa alienação constitutiva no outro, como esse processo de organização do eu. Então a própria alienação é levada à posição de uma pré-condição para a manutenção da verdade. E o que é a verdade em Hegel? A verdade em Hegel é um esforço coletivo, um esforço social, que é organizado através do desdobramento da história. Você está ouvindo o PeripaCast, episódio 20, Possibilidades e Impossibilidades do Reconhecimento de Hegel a Fanon, com a participação especial de Douglas Rodrigues Barros. Bom, então assim, uma vez tendo estabelecido esse percurso, é claro que a dialética do senhor escravo vai para reconhecimento, vai para alguns desdobramentos que serão centrais. Sabendo agora que a identidade se sustenta pelo outro, isso significa que uma vez implicado com o outro, a resolução para o acerto da consciência consigo não pode ser simplesmente a supressão da diferença. Por isso, justamente, que em Hegel, a consciência de si diante de uma outra inicia a subjetividade, e aqui o diálogo de Hegel com as filosofias da diferença se põe, porque a negação como resultado da eliminação da diferença é somente abstrata. Uma vez reconhecendo essa diferença, eu preciso mergulhar nela. E essa diferença descentra aquelas verdades que eu carregava. A busca que faço por colocar essa diferença como unidade do que sou, me descentra do que era, percebe? Então, o meu reencontro comigo mesmo é de um eu absolutamente diferente do que eu fui depois desse encontro. Quer dizer, agora eu tenho um eu que é um eu da diferença. Então, a manutenção da existência do outro, a manutenção da diferença que eu carrego, é o passo crucial para a manutenção da minha própria subjetividade. A gente pensa em Hegel, tá? Então a ideia da consciência como negatividade não pode separar daquela ideia em que a consciência sempre tenta recolocar essa negatividade. Porque essa negatividade ela é constitutiva no nível de organização do sentido dessa própria consciência. Vem então a questão do sujeito aqui. Né? É esta negatividade que torna necessário a constituição da unidade ou da identidade, se a gente quiser. O que o Hegel está nos dizendo aqui é que a identidade é uma ilusão subjetivamente necessária. Abarcar a diferença e colocá-la como unidade é retomar o sentido de uma igualdade na diferença e efetivar mudanças naquilo que eu era. Mudanças concretas porque envolve a organização da autorreflexão, né, e pede pela construção de sentido em meio ao caos infinito da vida. É daqui que vai surgir a proposição do senhor escravo. Como surge o senhor? Evidentemente da luta. A posição do senhor é de uma consciência que submeteu a sua adversária. Nunca é demais repetir que o reconhecimento constitui
um componente necessário da consciência para Hegel. O reconhecimento da consciência de si se dá como reconhecimento da diferença na igualdade, para em seguida desdobrar-se como reconhecimento da desigualdade produzida pela submissão e dominação. Fanon, psiquiatra, crítico martinicano, evolucionário, com atuação na Frente de Libertação Nacional na Argélia, estudante e aluno de Césaire, amigo de Sartre, vai fazer o seguinte questionamento: como no mundo racializado, eu, como um indivíduo racializado, posso ser reconhecido? Essa é uma das perguntas fundamentais que vão estruturar Negras e Máscaras Brancas. Vai organizar, essa é uma das perguntas, aliás, que vai organizar as análises e as conclusões teóricas e críticas de Fanon. O que o Fanon percebe? Em primeiro lugar, Fanon percebe que há uma espécie de complexo de inferioridade jogado nas costas do indivíduo racializado que ganhará a alcunha de negro. E esse complexo de inferioridade é organizado por traços epidérmicos que vão se tornar fundamentais, porque esses traços epidérmicos com componente racial já organizado pela colonização efetivará um fetichismo que vai permitir uma organização de demarcação racial, socio-racial. Então o complexo de inferioridade que é introjetado na psique do indivíduo racial, e aqui a gente muda de registro, tá, gente? Até agora a gente estava falando de um autor alemão do século 18 e 19, pensando estritamente na filosofia. Agora nós estamos falando de um psicanalista negro na Martinica, que é uma colônia francesa, pensando com o arsenal da psicanálise e fazendo menção às noções de reconhecimento herdadas por esse filósofo do século 18 e 19 chamado Hegel. E quando ele vai analisar, quando Fanon analisa esse indivíduo racializado, ele vai pensar a partir do instrumental psicanalítico, fazendo referências à noção também de reconhecimento hegeliano. Então, veja que aqui a gente muda um pouco, inclusive, o nosso vocabulário. O complexo de inferioridade. O que seria o complexo de inferioridade? Seria justamente a ideia de que, enquanto ser outro, você é relegado a uma posição de submissão. E esse complexo de inferioridade ele é introjetado na psique do indivíduo racializado, justamente pelas relações assimétricas da própria racialização social, que vão fornecendo os traumas psíquicos recorrentes no homem e na mulher de cor. Mas também vão organizando, agora sim a gente pode falar de desejo tranquilamente, vão organizando os desejos que informam a sua realização subjetiva. E esse complexo de inferioridade se baseia na ideia de que essa satisfação só se efetiva pela sanção e aceitação provenientes do mundo branco. Eu sei que o salto é quase um salto abismal, é preciso a gente levar em consideração o processo de colonização que está posto e o que significa a construção racial. Em primeiro lugar, o Fanon pensa que a raça ela é determinada historicamente e que o negro é uma produção saída das entranhas da modernidade. Não só saída das entranhas da modernidade, como o negro foi fundamental para organizar o processo de modernização, que nasce com o mercantilismo, desemboca no capitalismo industrial, que foi fomentado pelo trabalho escravo e pelo ouro das minas no sul. Isso constrói esse processo de colonização, que não se trata só da exploração direta de corpos demarcados pela epiderme, mas se trata também da construção de um imaginário que vai consolidar noções estéticas do que é belo e noções morais do que é bom. É esse imaginário que vai também estruturar a psique desses racializados e vai introjetar a ideia de um complexo de inferioridade. Quer dizer, é exatamente isso que se chama complexo de inferioridade. A incapacidade de reconhecimento de si e realização subjetiva a partir desse reconhecimento. Veja que aqui Fanon está tomando a categoria reconhecimento como algo importante para pensar como se pensa a identidade desse indivíduo racializado
que é visto como um cidadão de segunda ordem ou sub-humano. Então essa característica de complexo de inferioridade é muito importante, porque vai adentrar especificidades fundamentais da própria psicanálise da filosofia. Evidentemente que há um complexo de inferioridade que não se baseia em posições raciais, mas o que Fanon chama atenção é para essa condução da racialidade e como ela organiza condicionamentos que vão dar sentido para esse racializado. Então, veja, retomando aqui um pouco o linguajar do que vimos sobre Hegel, há uma relação entre o indivíduo e o outro, uma relação do eu que pensa a si mesmo no olhar do outro, e ainda do outro que pensa esse eu. Então é um processo um tanto fantasmagórico, porque na realidade racializada, você estrutura uma organização psíquica que se imagina como inferior. Isso implica diversos traumas para o indivíduo de cor, para o indivíduo negro, para aqueles que são racializados, que é como eu devo me portar, o que eu devo fazer para agradar. E aqui o Fanon está pensando, na verdade, as condicionantes desse complexo. E como que ele faz isso? Ele vai fazer isso analisando o colonizado e a colonização. E aí, bom, por colonizado é todo povo dominado em que foi imposto um complexo de inferioridade. E como foi imposto o complexo de inferioridade? Foi negado o acesso a esse povo ao conhecimento de si, ao conhecimento da sua própria identidade. Isso impossibilitou o reconhecimento. Então veja, se em Hegel o reconhecimento está baseado na possibilidade de uma igualdade radical das consciências que se apresentam como diferentes na sua experiência, o processo de racialização hipostasiou a identidade do indivíduo racializado, e isso impossibilita o reconhecimento, porque o indivíduo racializado na sua identidade ele vai ser aquilo que o colonizador diz que ele é, percebe? Então, por colonizado, a gente pode entender um indivíduo em que a cisão do seu eu se dá no interior de si próprio, trocando em miúdos. Não há um outro semelhante que possibilite a sua realização, a não ser através da completa negação de si próprio. Então o colonizado tem fobia de si próprio. Ele tem desprezo pelo seu eu organizado no interior da experiência colonial. E é um desprezo que vai recair também sobre os seus semelhantes. Isso aqui é fundamental para a gente entender como o processo de racialização estrutura a visão de mundo que é a despeito, e aqui é a preocupação do Fanon, isso é a despeito da epiderme, inclusive. Aquele que é racializado acaba introjetando os valores estéticos e morais do mundo branco. Isso vai impor uma ideia doentia, evidentemente. O melhor, o bom, o verdadeiro e o justo é tudo que não é o racializado, é tudo que não é o negro, com que ele se assemelha. Então, na psique do colonizado está de maneira sobredeterminada escrita que quanto mais me aproximo da metrópole, quanto mais me aproximo da ideia de branquidão, mais eu tenho a sensação de completude do meu ego. Essa ilusão perversa da colonialidade é algo evidenciado não só pela negação dos costumes, como ainda pela reprodução artificial do uso das máscaras brancas, dos modos de linguagem que aproximem o negro do branco e que ilusoriamente o deixa mais próximo do verdadeiro homem. Antes, a racialização ela trava o processo de reconhecimento balizado pela dialética de dominação e liberdade hegeliana. Eu, traumatizado aí, e aí é claro que o Fanon vai trabalhar a noção de ego vinculada às grandes descobertas do inconsciente freudiano, e para Fanon também é aquilo que o ego é aquilo que tem como sustentação o princípio de realidade, adequa às suas vontades e se adequa ao meio social inserido. É por isso que nesse horizonte, nessa visão de mundo que estrutura o imaginário racializado, esse indivíduo racializado, ele não se vê como indivíduo racializado. E ao descobrir-se enquanto indivíduo racializado, ele tem um trauma, porque a ele é negada a própria identidade, aquilo que ele... E é por isso que a sua busca pela identidade vai organizar uma espécie de uma dupla consciência, que também será um duplo texto. E aí aqui a gente pode pensar com Paul Gilroy, a gente pode pensar com Mbembe. É através disso, dessa negação da identidade do indivíduo racializado, dessa construção de um complexo de inferioridade dado a esse indivíduo que foi racializado, que se barra o processo de reconhecimento. Portanto, enquanto houver a estrutura de racialização projetada através
de uma organização de inferioridade de grupos humanos usados para exploração radical e para desumanização as formas de produção e reprodução da vida social atual, o processo de reconhecimento estará barrado. E essa a diferença de reconhecimento pensada entre Fanon, né, de Hegel a Fanon. Douglas, foi muito legal, muito didático, acho que deu pra entender muito bem, é lógico, né? A gente conversou um assunto que de horas em poucos minutos, né? Então, naturalmente, ele foi um pouco corrido, mas mesmo assim, acho que foi um conteúdo muito bacana, muito didático mesmo. Eu agradeço muito a sua participação, fico muito feliz por, mais uma vez, você ter aceito o nosso convite e participado do PeripaCast. Deixo, inclusive, os microfones do PeripaCast abertos para você, quando você quiser voltar para uma outra conversa também, para um outro momento, para trazer um outro assunto, você também pode ficar à vontade. Tô satisfeito, só queria agradecer mesmo. Agradeço. Então, mais uma vez, agradeço você, Douglas, e para maiores informações para os nossos ouvintes, para mais episódios, postagens, conteúdos filosóficos, vocês podem entrar no nosso site, que pode estar sob o domínio www.peripacast.com.br ou nosso Instagram e Facebook, @peripacast. Muito obrigado e continuem a pensar.